Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. No vídeo de hoje iremos ver sobre equação do primeiro grau, certo? Conceitos lá iniciais, o que seria uma equação do primeiro grau, os seus elementos e algumas aplicações. Primeira coisa que precisamos saber, o que é uma equação do primeiro grau? Então, a sua definição é o seguinte, ó. Sentença matemática que exprime uma igualdade entre termos incógnitas e valores reais da seguinte forma: A vezes x mais b igual a zero. Nossa incógnita, ela é do primeiro grau. Se ela é do primeiro grau, temos uma equação do primeiro grau, porque temos uma igualdade. Então, as duas características para a equação do primeiro grau tem que ter uma igualdade e a nossa incógnita tem que estar elevado a 1. Nesse caso aí, nossos a e b, eles são chamados de coeficientes dessa equação, tá? Então, é o cara que acompanha, o a é que acompanha a letra e o b é o nosso termo independente, sendo que os valores de a e b, eles são números reais, ok? Sendo também que esse a não pode ser zero, né? Para a gente poder ter essa equação do primeiro grau, o a tem que existir, não pode ser zero, ok? Alguns exemplos bem simples aqui, ó. Nesse primeiro, 3x menos 1 igual a zero. Isso aqui é uma equação do primeiro grau? Beleza, vamos lá ver. Tem igualdade? Tem. Nossa incógnita é do primeiro grau? Sim. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau? Vamos ver, ó. Nossos coeficientes são reais? São. Então, sim, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Nosso exemplo 2. Isso aqui é uma equação do primeiro grau? Vamos ver. Tem igualdade? Tem. A nossa incógnita está elevada a 1, ou seja, do primeiro grau? Sim. Nossos coeficientes aqui, ó, são coeficientes reais? Sim, são coeficientes reais, né? Lembrando que quem tem x aqui é o menos 1, tá? O menos 1 não aparece aqui porque não vai fazer diferença, tá? E se esse 5 passasse para lá, ou esse 2 passasse para cá, né? A gente também tem o nosso bzinho, que é nosso termo independente. Então, sim, esse cara aqui é uma equação do primeiro grau. Nosso 3 é uma equação do primeiro grau? Não, porque a gente já observa aqui, ó, nossa incógnita é do segundo grau, está elevada a 2. Apesar de ter uma aqui do primeiro grau, o grau da equação ou da função, né, se a gente estiver estudando função, é sempre o maior grau. E o nosso maior grau é 2. Então, essa equação aqui é do primeiro grau? Não. É uma equação do segundo grau, tá? Uma equação, ela tem dois membros que a gente diz, o da esquerda e da direita. Esse cara aqui, da esquerda, a gente diz que é o nosso primeiro membro, tá? A gente divide por esse nome aí, primeiro membro. E o do cara da direita é o nosso segundo membro, tá? Só porque às vezes pode surgir essas palavrinhas para a gente identificar. Esquerda, primeiro membro, direita, segundo membro, ok? Então vamos aprender agora a calcular nesse primeiro exemplo aqui. Bem simples esse exemplo, só. Determine o valor de x nas seguintes equações. Então, na letra A, eu tenho a nossa equação, que é 2x menos 5, isso é igual a x mais 7. Aqui ele só quer saber o valor de x, então a gente vai ter que organizar isso aí. Como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau? A gente resolve deixando a nossa incógnita, o nosso x isolado. O que seria isolado? Ele tem que ficar sozinho. Então a gente tem que fazer aqui algumas operações, algumas manipulações dessas letras e números, de forma que o x fique sozinho. Eu, como matemática, eu preciso explicar para vocês o seguinte. Fala-se muito, né? Até nós, matemáticos, falamos muito assim, passa esse 7 positivo para lá negativo. Isso, na visão matemática, está errado, né? Como isso aqui é uma equação, uma balança, um equilíbrio, a gente tem que tirar ou colocar coisas ao mesmo tempo dos dois lados. Só que facilita, né? Falar da forma que a gente fala, porque fica mais rápido, mais prático. Esse primeiro exemplo, primeiro e segundo, a letra A e B, eu vou fazer do jeito tradicional, o jeito padrão da matemática mesmo. Então, como é que seria isso aqui? Se eu quero deixar x isolado, esse x, eu vou passar todo o x para a esquerda, né? Deixar ele para a esquerda, na verdade, não vou passar, vou deixar ele para a esquerda, no primeiro membro. Então, esse x aqui, ó, deve ser retirado, tá? Então, esse x que está aqui à direita, no segundo membro, tem que tirar ele, tem que sair daí. Então, para tirar o x daqui, eu tenho que tirar x dos dois lados, porque uma equação do primeiro grau é um equilíbrio, é uma balança. Tudo que acontece no primeiro membro, acontece no segundo membro ao mesmo tempo, né? Então, se eu quiser tirar esse x daqui do segundo membro, eu devo retirar dos dois lados. Então, matematicamente falando, eu vou pegar aqui 2x menos 5 e vou tirar x desse lado e também vou tirar x do outro, né? Ó, x mais 7, vou retirar esse x dali. O que vai acontecer? Obviamente, esses dois aqui vão cancelar. E aqui, ó, 2x menos x, eu vou ter x, né? Então, vai ficar x
menos 5 é igual a 7. Da mesma forma com esse menos 5 daqui. Esse 5 tem que sair daqui. Na verdade, esse menos 5 tem que sair daqui. Como é que eu tiro esse menos 5 do primeiro membro, do cara lá da esquerda? Eu adiciono 5. Né? Então, se eu tirar, eu quero sair esse menos 5 daí. Se eu adicionar 5, menos 5 mais 5, vai zerar. Então, se eu adicionar 5 dos dois lados, eu consigo tirar esse menos 5 da esquerda aqui, do primeiro membro. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar x menos 5, vou adicionar 5, eu faço essa mesma coisa do outro lado. Então, 7 mais 5 também. O que acontece aí pra gente? Esse 5 aqui do primeiro membro vai cancelar. E do outro lado vai ficar 12, né? Que 5 mais 7, 12. Então, tenho que x vale 12. Agora, presta atenção no que a gente faz. Se a gente não faz assim, ó. Esse x está positivo, a gente passa para lá negativo, ó. Apareceu aqui. Esse 5 está negativo, o que a gente faz? Passa para ele lá positivo, tá ele aqui. E dá a mesma coisa, né? Mas matematicamente o jeito correto é pensar numa equação, uma balança. Então, o que acontece no primeiro membro deve acontecer no segundo e vice-versa. O que acontece no segundo membro deve acontecer no primeiro, certo? Então, vamos lá. Letra B. Vou fazer da mesma forma e as outras eu faço de forma corriqueira, da forma, entre aspas, errada. Então, tem aqui 4x menos 7. Isso vai ser igual a 13 menos 2x. Então, o que eu vou fazer? Que eu quero deixar o x sozinho aqui no primeiro membro. Para isso, esse cara aqui, ó, não pode ficar aqui. Então, esse menos 2x, eu tenho que sair, tem que desaparecer daí. Então, que número eu adiciono, né? O que eu faço aí para esse menos 2x desaparecer? É somar 2x. Então, se eu faço isso no segundo membro, tenho que fazer no primeiro membro também. Então, vai ficar, ó, 4x menos 7, né, que é o nosso primeiro membro. Só que eu somei 2x para esse cara assumir ali do segundo membro. Então, tem que somar do primeiro membro também. O que acontece de um lado, acontece do outro também, tá? Então, a gente fez o que, ó? Somou esse 2x aqui. Para quê? Para poder, ó, cancelar esse cara. Saiu, né? Não tem mais x no meu segundo membro, somente no primeiro. Então, quanto que fica aqui, ó? 4x mais 2x, eu tenho 6x menos 7 é igual a 13. Esse menos 7 não pode ficar ali. Para ele sumir, eu tenho que adicionar 7 dos dois lados. Então, se eu adiciono 7 dos dois lados, vai ficar, ó, 6x menos 7 mais 7. O que acontece no primeiro membro, acontece no segundo membro também. Então, tem que adicionar 7 também. Então, como é que ficaria? Ó? Esse cara aqui, ó, some, né? Porque são opostos, né? Menos 7 mais 7 dá 0. Então, sobra para mim aqui, ó, 6x é igual a... Do outro lado deu 20, ok? Beleza, da mesma forma, ó, eu tenho 6x desse lado, só que eu quero fazer o quê? Eu quero ficar somente x. Então, o que eu tenho que fazer? Para 6x virar somente x, eu devo dividir isso aí por 6. 6x dividido para 6 é igual a 20 dividido para 6 também. Então, o que vai acontecer? Ó, 6 dividido por 6 dá 1, né? Então, vai ficar somente o x que eu quero. Fica somente o x. Isso aqui do outro lado vai ficar 20 sobre 6. Eu posso simplificar aqui por 2, né? Ó, simplificando por 2, eu tenho 10 sobre 3, que é o nosso valor de x. Se a gente for observar o que a gente faz corriqueiramente, é isso, né? Ó, esse 2x está negativo, passa para lá positivo. Aqui ele, ó. Esse 7 que está negativo, passa para o outro lado positivo. Tá aqui, ó. Esse 6 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Tá aqui ele, ó. E simplificando, né? 20 sobre 6 dá 10 terços. Certo? Então, a estrutura correta de se fazer uma equação é essa. Só que corriqueiramente a gente faz, passa para lá subtraindo, passa lá somando, né? Passa, tá multiplicando, passa dividindo, que é mais tranquilo, mais rápido de ser explicado, que é o que eu vou fazer na letra C, D e E. Explicar de forma mais rápida, mais dinâmica, ok? Então, na nossa letra C, temos que 2 multiplica x menos 4, menos x é igual a x, mais 3, que multiplica 2x menos 1. Então, temos que resolver o parênteses primeiro, tá? Então, vamos fazer a distributiva tanto aqui quanto aqui, ok? O resto a gente só vai copiar. Então, temos o seguinte, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 4 dá menos 8.
Isso aqui menos x é igual a x, agora a distributiva. 3 vezes 2x dá mais 6x. E 3 vezes menos 1 dá menos 3. Vamos fazer aquela forma mais simplificada. Quem tem x eu vou colocar no primeiro membro, ou seja, para a esquerda. Quem não tem eu vou passar para a direita. Então esse 2x já está aqui, ele fica. Esse x, esse menos x já está aqui à esquerda, né, no primeiro membro, ele fica. Agora esse x que está aqui no segundo membro, eu passo para lá, está positivo, passa negativo. E esse 6x que está positivo, passa para cá, negativo. Ok? Isso aqui vai ser igual a... No segundo membro, esse menos 3 já está lá, então ele permanece. Quem passa para lá é esse menos 8. Então, esse menos 8 está negativo, passa positivo. Ok? Então, vamos lá. Todos esses x's aqui, vamos ver quanto que dá. 2x menos x fica x. Menos x dá 0. Então, só sobra esse cara, né? Ó. Percebe aqui, ó, 2x tem duas desse objeto x. Tiro um dele, fica com 1. Tiro mais um, fica com 0. Então, isso aqui, ó, vai acabar o quê? Cancelando, né? Esses aqui se cancelam. Então, o que sobra para mim? Menos 6x. E do outro lado, menos 3 mais 8. Você tem 8, tira 3, você tem 5. Então, x vai ser 5 sobre esse menos 6. Está multiplicando, passa dividindo. Então, vamos fazer o jogo de sinal aqui apenas. Ó. O 5 é positivo, o 6 é negativo. Mais com menos dá menos e não tem o que fazer. Ó. 5 sobre 6. Esse é o valor de x, a nossa letra C. Ok? Nossa letra D temos que x menos 3 sobre 2 mais 1 é igual a 2. O que a gente pode fazer? Ó? Esse 1 que está positivo, eu posso para lá negativo. Né? Ó, posso passar ele para lá. Ó. Então, é o que vamos fazer. Acho que é mais simples aí. Ó. X menos 3 sobre 2. Aqui eu não vou colocar o parênteses, tá? Vou deixar sem. Aqui não altera nada, tá bom? 2 menos 1. Isso aqui dá quanto? 1, né? Esse 2 está dividindo. Ele vai passar para lá o quê? Multiplicando. Então, temos que x menos 3 é igual a 1 vezes... Esse 2 estava dividindo, passa multiplicando. E 2 vezes 1 vai dar 2, ok? Então, isso aqui dá 2. Dá 2. E esse 3 está negativo, passa para lá positivo. Então, temos que 2 mais 3. Então, esse x vale quanto? 2 mais 3, 5. Bem simples aí, né? Na letra E, temos que 5 menos x sobre 3 mais x sobre 2 é igual a x menos 2 sobre 3. Observe aí que temos denominadores aí, ó, diferentes. O que a gente vai ter que fazer? Vamos fazer MMC ou pensar da seguinte forma. 3 e 2 e 3, né? Temos esses denominadores, resumindo, 2 e 3, né? Porque o 3 repete. Que número esses dois caras aqui, um cara que eu posso multiplicar, que esses dois cheguem ao mesmo tempo? Ou seja, qual que é o menor múltiplo comum entre eles? A dica é fazer o seguinte, ó. Você multiplica eles, ó. 3 vezes 2 dá 6. Então, 6 é o menor múltiplo comum entre eles, nesse caso aqui, porque os dois são primos entre si, ok? Então, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar, eu tenho que achar um número agora que eu multiplique 3 para dar 6 e um número que eu multiplique 2 para dar 6. Bem simples. Para 3 dar 6, eu tenho que multiplicar por 2. Então, o que eu faço aqui embaixo, eu tenho que fazer lá em cima também, tá? Ó, então, multiplica por 2 aqui. Por quê? Porque eu não altero esse número, né? Se eu estivesse cortando esse 2 com esse 2, volta a ser o que era original. Então, aqui da mesma forma, ó, x sobre 2. Para esse 2 dar 6, eu tenho que multiplicar por 3. Então, o que eu faço embaixo, eu faço em cima também. Nesse último aqui, mesma coisa. Esse 3 para virar 6, eu multiplico por 2. O que eu faço embaixo, eu faço em cima também. Coloco parênteses porque esse 2 influencia aqui em todo mundo, aqui, né? Ó, fazer a distributiva. Então, beleza, eu tenho que todo mundo aqui embaixo é 6. Então, o que eu tenho aqui, ó, 2 vezes 5 vai dar 10, né? Então, 10, 2 vezes menos x dá menos 2x. Isso aqui sobre 6, né? Mais 3 vezes x dá 3x. E 2 vezes 3 vai dar 6. Isso aqui vai ser igual. 2 vezes x dá 2x. E 2 vezes menos 2 dá menos 4. Sobre quê? Sobre 6. Se todo mundo aqui embaixo
é o mesmo valor, ó, eu posso apenas olhar a parte de cima. Se todo mundo aqui, esse comparativo que eu estou fazendo de igualdade é sempre igual em cima, não vai influenciar na minha conta. Então, o que eu faço? Somente o que está em cima, tá? Então, ó, eu tenho 10 menos 2x mais 3x é igual a 2x menos 4. Quem tem x, eu passo para a esquerda. Quem não tem, eu passo para a direita. Então, esse menos 2x já está aqui, eu deixo. Esse 3x também já está aqui nesse primeiro membro, eu deixo. Quem passa para lá é quem? Ó, 2x. Esse 2x está positivo, passa negativo. Ok? Agora aqui, no segundo membro, esse menos 4 já está lá. Quem passa para lá, esse 10 aqui, está positivo, passa negativo. 3x menos 2x fica x, porque 3 menos 2 dá 1. Então, x menos 2x vai ficar menos x. Isso aqui é igual a menos 4 menos 10 dá menos 14. Se menos x é igual a menos 14, quanto vale x? Pode valer 14, né? Ó, esses menos aqui eu posso cancelar, digamos assim, né? Ó, eu cancelo esses menos aí. Então, para mim, eu tenho que x vale 14. Então, x é igual a 14, certo? Então, fizemos aí, ó, 5 itens aí com equações de vários graus de dificuldades aí de equação do primeiro grau, beleza? Então, no exemplo 2 já é uma situação problema. Diz o seguinte: um atleta conseguiu correr 2/3 do percurso e em seguida caminhou 1/6 do mesmo percurso, pois havia cansado. Ao passar por uma placa que dizia que faltavam 200 metros para a linha de chegada, qual é o total em metros desse percurso? Vou resolver esse exemplo de duas formas diferentes, utilizando a estrutura de função de equação do primeiro grau e outra de um jeito utilizando mais a lógica, tá? Então, o primeiro modo, vamos utilizar toda a estrutura da equação do primeiro grau. Percurso tem x metros. Tá? Se ele percorreu 2/3 desse percurso, então eu vou pegar aqui, ó, 2/3 de quem? Do percurso. Então, 2/3 de x. Mas ele caminhou 1/6 desse mesmo percurso, ou seja, ele caminhou 1/6 desse percurso. Então, 1/6 de x, ok? Então, 2/3 de x mais 1/6 de x é o que ele percorreu. Só que você percebe o que faltava era 200 metros, tá? Então, o que eu posso pensar? O que ele caminhou mais o que faltava, mais 200 metros, vai dar o quê? Isso vai ser igual a quem? Ao próprio percurso. Então, de novo, ó. 2/3 desse percurso mais 1/6 desse percurso mais 200 metros é o que faltava para a linha de chegada, é igual a quem? Ao próprio percurso dessa corrida, certo? Então, 2/3 de x mais 1/6 de x mais 200 é igual a x. Outro jeito aqui, ó, que eu fiz, diferente do que eu fiz no exemplo 1, ó, eu tenho 3 e eu tenho 6. Para tirar esses denominadores, se você pensar o seguinte, se eu multiplicar toda essa equação por 6, eu consigo tirar esses denominadores, né? Ó, por quê? Porque 3 é múltiplo de 6 também, né? Então, se eu multiplicar tudo por 6, eu consigo tirar esses denominadores. Então, fica mais limpa a nossa equação. Então, vou fazer isso. Isso aqui é um jeito, né, um atalho de não precisar fazer MMC. Então, multiplicando tudo por 6. 6 vezes 2/3 de x mais 6 vezes 1/6 de x mais 6 vezes 200. Isso é igual a 6 vezes x. 6 com 3 dá para simplificar, dá 2. Aqui 6 com 6 dá para simplificar, dá 1. E aqui é só multiplicar o restante, né? Então, 2 vezes 2x eu tenho 4x. Mais 1 vezes 1 dá 1, vezes x fica o próprio x. Mais 6 vezes 200 dá 1.200. Isso aqui é igual a 6x, ok? Como eu já observei aqui que 4x mais x dá 5x, né? Esse cara aqui dá 5x. E esse 6x aqui é maior, então eu vou passar esse 5x, está lá no primeiro membro, ou seja, à esquerda para a direita. Então, esses 1.200 está ali, nesse primeiro membro aqui, eu vou deixar lá. Então, fica 1.200. Isso vai ser igual a 6x, já está no segundo membro. Eu vou passar agora esse 5x, tá positivo, para cá negativo. Então, fica menos 5x. Então, 1.200 é igual a 6x menos 5x dá x, né? Então, nosso percurso tem
1.200 metros, certo? Então, essa é a resposta, 1.200 metros. Agora, o nosso segundo método. Nosso segundo método, eu vou usar mais a lógica. Vou fazer o seguinte, vou pensar aqui, ó, que esse segmento aqui, ó, representa o nosso percurso completo. Ele percorreu 2/3 desse percurso. Então, vou dividir esse percurso aqui em 3 partes. Então, ó, vou dividir em 3 partes. Então, aqui, ó. Então, quer dizer que ele percorreu 2/3. Então, ele percorreu esse primeiro terço e esse segundo terço do percurso. Ok? Certo? Então, o que ele diz para mim também, ó, que depois ele percorre mais 1/6 desse percurso. Então, eu vou pegar esse percurso e dividir em 6 partes. Ou seja, dividir aqui no meio em todos. Ó, se eu dividir aqui no meiozinho, ó, repare que eu tenho 6 pedaços agora, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que ele percorreu mais 1/6. Então, ele percorreu mais uma dessa fatiazinha que eu tenho aqui, né? Ó, certo? Então, na verdade, ele percorreu vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 de 6 pedaços ele percorreu desse percurso inteiro. E o que faltava representa o que para a gente? Representa 200 metros. Então, esse pedacinho aqui, ó, representa 200 metros. Então, um pedacinho de 6 representa 200 metros. Quantos pedaços tem o percurso inteiro? Tem 6 pedaços. Então, nosso percurso é pegar esses 200 e multiplicar por 6. Por quê? Porque essa é a quantidade de pedaços que eu tenho. Então, 200 vezes 6 dá 1.200 metros, certo? Então, utilizando aqui frações, né, e a lógica, descobrimos esses mesmos 1.200 metros aqui do nosso primeiro método, beleza? Exemplo 3, outra situação problema aí, ó. Num exercício de tiro ao alvo, o número de acertos de uma pessoa A foi 40% maior do que B. Se A e B acertaram juntas 720 tiros, então o número de acertos de B foi... Se a pessoa B deu X tiros, né, ao alvo, acertou, né? A pessoa A, ela acertou 40% maior que ela. Então, o que significa isso pra gente? Ela vai ter o que tem B mais 40%. Então, beleza, ó. Se ela tem 40% a mais do que B, então ela vai ter o próprio valor de B mais 40%, ó, 40% de B, certo? Então, ela tem o que B tem, só que ela tem 40% a mais do que B tem. Por quê? Porque ela acertou 40% maior, né? Então, o que significa isso aqui para mim? Ó? É x mais 40%. Lembra que 40% eu posso representar por centavos, tá? Essa é uma dica legal. 40% é 40 centavos. Como é que representa 40 centavos? 0,40 de x. Então, quer dizer que a pessoa A tem 1 mais 0,40x. Então, 1x mais 0,40x, você tem 1,40x, né? Ó. Porque esse aqui só não aparece, mas tem um número 1 aqui, tá? Ó, 1 mais 0,40 dá 1,40. Então, se juntas elas acertaram 720 tiros, então quer dizer o quê? Que a pessoa A, que é 1,40x, mais a pessoa B, que é o x, isso aí dá quanto? 720 tiros. Então, 1,40x mais x é igual a 720. Então, 1,40 mais 1, lembrando que tem 1 aqui, só não aparece porque não precisa colocar. 2,40x, que é igual a 720. E esse 2,40 vai passar dividindo, porque ele está multiplicando. Então, 720 dividido por 2,40. Temos que x é igual a 300. Quantos tiros a pessoa B acertou? O B representa x tiros, então foram 300 tiros. No caso aí, ó, letra C de cachorro. Beleza? Quarto exemplo. Vou resolver isso aqui de duas formas diferentes, tá? Uma utilizando toda a estrutura de equação do primeiro grau e outra utilizando a lógica, beleza? Então, o FGO. Certa pessoa entra na igreja e diz a um santo: se você dobrar a quantia de dinheiro que eu tenho, dou-lhe 20.000. Dito isso, o santo realizou o milagre e a pessoa, o prometido. Muito animada, ela repetiu a proposta. E o santo, o milagre. Feito isso, esta pessoa saiu da igreja sem qualquer dinheiro. Pergunta-se quanto em dinheiro a pessoa possuía ao entrar na igreja. Vou fazer uma linha do tempo aqui, tá? Ó. Ele vai entrar com X reais nessa igreja. O que acontece? Ele pede para o santo dobrar essa quantia. O que acontece? O santo realiza, tá?
Então, o que ele faz? Dobra essa quantia. Se eu tenho x, dobrou, vou ter quanto? 2x. Depois, o que acontece? Se o santo dobra, ele doa 20 mil. Então, vai pegar esses 2x, vai tirar 20 mil dele. Então, da quantia que você tem, você doa 20 mil. Então, você vai pegar essa quantia que você tem e você vai tirar 20 mil dela, certo? Ó, então, você tira 20 mil. Beleza, isso acontece de novo. O que acontece? Essa quantia que ele tem aqui, ele pede para o santo dobrar ela. Então, vamos lá. O santo dobra essa quantia. Então, 2 vezes o que ele tem. 2x menos 20 mil. Vamos lá, nessa nossa linha do tempo. Quanto ele vai ter? Vamos fazer a distributiva aqui, ó. 2 vezes 2x dá 4x. E 2 vezes menos 20 mil dá menos 40 mil. O que acontece? Com essa nova quantia, se o santo dobrou, ele doa 20 mil. Então, vou pegar essa quantia que ele tem, que é 4x menos 40 mil. Ele vai doar 20 mil, ou seja, vai tirar daí, ó, 20 mil. Então, quanto que ele vai ter? Ó? 4x, 40 mil, menos 20 mil, 60 mil. O que acontece ao final de tudo isso? Ele sai da igreja sem qualquer dinheiro, ou seja, isso zera. O que quer dizer que isso aqui, ó, tem que ser igual a zero. Ou seja, eu tenho que 4x menos 60 mil. Se ele saiu zerado da igreja, isso aí é igual a zero. Então, temos que 4x é igual a 60 mil, porque esse 60 mil está negativo, passa para lá positivo. E esse 4 que está multiplicando vai passar para lá dividindo. Então, 60 mil dividido por 4. Quanto que eu tenho? Quanto que ele tinha quando entrou na igreja? 60 dividido por 4 dá 15. Então, 60 mil por 4. 15 mil reais ele tinha quando entrou na igreja antes de fazer toda essa promessa. Certo? Então, esse é um do primeiro jeito. Como é que seria utilizando a lógica? A gente vai utilizar o caminho inverso do que ele diz, tá? Então, o que acontece? Eles vão fazer tudo ao contrário, de trás para frente. Se ele sai da igreja com nenhum dinheiro, então tá aqui, ó. Saiu da igreja sem nenhum dinheiro. Se ele não possui nenhum dinheiro, é porque ele doou 20 reais. Então tá, se ele doou 20 reais, é porque saiu 20 reais não, 20 mil, né? Se ele doou 20 mil reais, é porque antes de doar ele tinha quanto? 20 mil. Então estamos fazendo aqui de trás para frente, ó. Então ele tinha 20 mil reais, certo? Ok? Se ele tinha 20 mil reais, é porque a quantia que ele tinha foi dobrada. Então, quanto ele tinha que ter para, dobrando essa quantia, ele ter 20 mil? Ele tinha quanto? 10 mil, certo? Ele tinha 10 mil. Não é? Ó, a gente está fazendo o inverso, tá? Se ele doou 20 mil, ó, é porque o inverso de doar é receber. Então, recebe 20 mil. Se dobrou a quantia, é porque o inverso de dobrar seria dividir. Então, dobrar é a mesma coisa que dividir por 2, né? O inverso, né? Então, 20 mil dividido por 2 dá 10 mil. Só que ele fez isso 2 vezes. Se ele tinha 10 mil, ao doar 20 mil, é porque ele tinha quanto antes? Se ele tinha uma certa quantia, doou 20 mil, sobrou 10 mil, é porque ele tinha 30 mil. Então, ele tinha 30 mil, certo? E esses 30 mil veio da onde? Do santo dobrar a quantia que ele tinha. Então, que dinheiro que ele tinha que ter para, dobrando, ter 30 mil? Só podia ser quanto? 15 mil. Certo? Observe que a gente fez todo o caminho inverso. Ó. Se ele doando 20 mil sobra 10, é porque o inverso de doar é receber. Então, recebe 20 mil, porque ele tinha 30. Se o santo dobrou a quantia que ele tinha, né, o processo inverso de dobrar é dividir por 2. Então, 30 mil dividido por 2 dá 15 mil. Então, pode verificar. Ó. Ele tinha 15 mil. O santo dobra o que ele tem, 30 mil. Ele doa 20 mil. Então, sobram-se 10 mil. Repete-se esse mesmo processo, né? Se ele tinha 10 mil, ele pede para o santo dobrar, fica 20 mil. Se ele dobra a quantia, ele doa 20 mil. Sobra quanto no final? 0. Se dobrar a quantia aqui, ó, o processo inverso é dividir por 2. Doar 20 mil, o processo inverso é somar 20 mil. Mesma coisa, se ele dobrou a quantia que ele tinha, multiplicou por 2, o processo inverso é dividir por 2. Se ele doou 20 mil, o processo inverso de doar 20 mil seria somar 20 mil. Então, 15 mil reais era o valor que ele tinha ao adentrar na igreja. Beleza?
Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que você tenha entendido. Caso não tenha entendido ou tenha alguma dúvida ou quer que eu complemente alguma solução que eu fiz, pode deixar aí nos comentários, beleza? Peço que você curte, compartilhe, comente esse vídeo para ajudar o canal, beleza? Até o próximo. Falou!